Com a Palavra, as vivências universitárias durante a pandemia. O Com a Palavra, as vivências universitárias durante a pandemia é um podcast semanal produzido pela Assessoria de Comunicação da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, a UESB. São 8 episódios com relatos, experiências, sentimentos, sensações sobre a reinvenção e ressignificação das rotinas na universidade durante a pandemia do coronavírus. Professores, pesquisadores, gestores e alunos compartilham suas histórias em uma série de bate-papos especiais. E neste 5º episódio você vai conferir um olhar mais atento à saúde mental na pandemia. O anúncio dado pela Organização Mundial da Saúde de que estávamos diante de uma pandemia do coronavírus gerou diversas mudanças no funcionamento da sociedade. Pessoas em quarentena, cidadãos preocupados por não poderem ficar em casa, funcionários trabalhando em home office, escolas, universidades e comércios fechados. Distanciamento social, mudança de rotina, novos hábitos, medo, incertezas. Como as pessoas reagiram às medidas de distanciamento? Quais os impactos para a saúde mental depois de quase 1 ano e meio de pandemia? São respostas que aos poucos estão sendo compreendidas por cada um, principalmente pela área da psicologia. Diante de tal cenário, para além da saúde física, é necessário dar-se uma atenção especial também para a saúde mental. E é sob essa perspectiva que a gente vai conversar neste podcast. Começamos com o professor do curso de Psicologia da UESB, Daniel Drummond, ele que é pesquisador e coautor do livro Plantão Psicológico Novos Horizontes. Coordenou o Plantão Psicológico e faz parte dos atendimentos do Núcleo de Práticas Psicológicas da UESB, o NUPSI. Para começar, professor, eu queria que você falasse sobre as mudanças na psicologia com o advento da pandemia. Esse período de pandemia tem sido um desafio, para todos, porque a gente está precisando reinventar algumas das práticas, No curso de psicologia, em todos os cursos, as aulas passaram a ser remotas, mas os atendimentos, os estágios dos estudantes também, alguns passaram a ser feitos de forma remota, sendo feitos online, E isso é uma novidade, porque até então não se permitia que os estudantes fizessem atendimentos online, apesar do atendimento remoto já ser uma prática aceita pelo Conselho Federal de Psicologia. E a partir dessa novidade aí da pandemia, foi liberado também para que estudantes devidamente supervisionados, devidamente inscritos na universidade, na quantidade correta e tudo, pudessem também, com toda segurança, com todo cuidado, com termos preenchidos pela pessoa que vai ser atendida, de consentimento esclarecido, livre, pudessem fazer esses atendimentos. E assim tem se dado, desde tempo depois, que começou a pandemia, foi levado um tempo para haver uma reorganização, e esses atendimentos online têm começado. Do ponto de vista da psicoterapia, dos atendimentos, tem sido uma experiência muito interessante. Dificulta o acesso para algumas pessoas que não têm o equipamento, mas, por outro lado, também facilita acesso para que pessoas de vários lugares não tenham que se deslocar para poder conseguir o atendimento psicológico. Tem sido uma experiência bastante válida, seja do ponto de vista acadêmico, como do ponto de vista profissional, no atendimento de consultório também. Verdade, professor, uma experiência muito válida mesmo. E agora a gente insere nessa conversa a psicóloga Vilma Maria Gonçalves. Ela atua como psicóloga clínica e organizacional da UESB há quase 10 anos. Vilma, eu queria que você falasse para a gente como foi inicialmente esse processo de transição, de que maneira que isso repercutiu na sua prática profissional e também na sua vida pessoal. É uma experiência nova, como o Daniel falou, porque assim, foi uma coisa que ninguém esperava. Eu costumo falar que no dia 18 de março, precisamente, saímos da UESB, eu saí somente com minha bolsa para retornar no dia seguinte, meus livros, tudo ficaram lá. E no dia seguinte estavam tudo fechado. E foi assim, uma sensação mesmo de impotência, Porque ninguém sabia o que estava acontecendo e como seria os dias que estava prosseguindo. No final de abril, começaram a me procurar e eu comecei a fazer o atendimento via WhatsApp, Que a gente tinha que fazer alguma coisa pelas pessoas que estavam precisando.
E logo quando o conselho liberou, eu comecei a fazer esses atendimentos pelo aplicativo. No início foi muito difícil, as pessoas ficaram com dificuldade, mas hoje, tanto para mim como profissional, mas e como para os alunos, os funcionários já se adaptaram tranquilamente com esse modo. Muito obrigada, Vilma. E agora também participa deste bate-papo Edísio Luz, ele que é estudante de psicologia da UESB e um dos responsáveis pela criação do espaço virtual de acolhimento e escuta psicológica sobre o formato de plantão, o Psicologia em Link, Viralize o Cuidar de Si. Edísio, fala pra gente sobre essas rotinas, principalmente de você enquanto estudante, se vendo nessa reta final do curso. Como foi esse impacto inicial trazido pela pandemia? Então, em primeiro lugar, sim, a gente tínhamos uma previsão de formatura e de conclusão do curso, que é, como Daniel e Vilma falaram antes, desestrutura, né? Então, a pandemia ela vem trazendo outras nuances para a gente e nós, como alunos, também temos que reinventar a nossa prática. Primeiro, os processos de estágio, todos eles são alterados, os processos de extensão, a pesquisa e especificamente os atendimentos, né? Como sabem, o projeto Psicologia em Link, ele surgiu nesse período de pandemia e é uma possibilidade de reinvenção da própria psicologia, apesar de todo o cenário caótico que nós ainda estamos vivendo, mas é uma possibilidade de olharmos para o nosso processo formativo e pensarmos uma outra prática, alinhada aí, claro, com as questões do cenário atual. Então, assim, nos oferece pontos positivos, porque passamos a pensar o uso das tecnologias ainda mais, né, discutir isso ainda mais no processo, inclusive formativo, não só lá na frente, mas desde a universidade, como que a gente pode estar, como estudante e futuro profissional, ligados nessas ideias, né, e também desenvolver nossa prática alinhada a isso. Agora eu queria especificamente falar com o professor Daniel para que ele relate para a gente um pouco sobre como a saúde mental está sendo comentada e afetada muito em função de toda essa mudança de rotina. A gente sabe que as mudanças por si só, elas já causam estranhamento, desconforto. Aí eu queria que o senhor abordasse um pouco com uma relação mais direcionada à pandemia, né, os impactos, efeitos e reflexos diante da sua prática também, com relação ao distanciamento social, ao isolamento, as questões relativas ao luto, de que maneira que a saúde mental foi impactada e quais são as alternativas ou as formas que a gente pode lidar de uma maneira menos traumática com todo esse cenário trazido pela pandemia. Quando a gente se depara com uma coisa nova, né, com momentos de incertezas, especialmente no começo, em que ainda não era muito compreendido, né, como funcionava a Covid, o que transmitia, o que não transmitia, quais cuidados eram efetivos, quais não eram, ainda mais com diretrizes tão contraditórias, às vezes, dos próprios governantes e tudo, isso gera muita insegurança, né, nas pessoas. A questão do emprego, da possibilidade do desemprego, da questão de não ter renda também é uma questão que traz estresse, né? Mas não é só isso, né? A convivência familiar, que muitas pessoas durante o isolamento tiveram mais e que tem mantido o isolamento também tem tido mais, pode ser tanto benéfica como maléfica, depende de que família que cada um vive e de como as coisas se dão naquele grupo, né? A gente vê muitos pontos temerosos e negativos com o advento da pandemia, mas também podemos pensar que abre também outras possibilidades, né? Algumas pessoas têm relatado um aprofundamento nas relações também familiares, um aprofundamento nas relações com alguns amigos, mesmo que virtualmente, mesmo que não por encontros presenciais. Temos também essa questão política que tem deixado as pessoas bastante ansiosas, estressadas, que é a divergência mesmo de opiniões, de como se deve lidar, pessoas que respeitam o isolamento, outras que não respeitam, outras que querem respeitar, mas não tem como por questões de trabalho, né? Então é uma infinidade de questões. Nós já temos muitas questões, né, psicológicas que nos acompanham no dia a dia, independente de pandemia, e algumas delas acabam mais acirradas e chamando mais atenção nesse momento, né? Não vai ver um momento ideal que a gente vai viver uma vida sem desafios, né? Antes da pandemia tínhamos também outros desafios como temos agora. O mais importante não é o que vai acontecendo, mas a posicionamento que a gente vai tomando diante de tudo isso. Então, cuidar de si, especialmente, né, na questão da saúde mental, em relações que te ajudam de alguma forma a enfrentar esses novos acontecimentos,
são algumas das maneiras aí que a gente tem de se proteger um pouco desse sofrimento não virar uma coisa totalmente fora de controle, né? Apesar de que também não dá para negar o sofrimento, que é a gente acompanhar o número grande de mortes e o adoecimento de pessoas, né? Inclusive pessoas próximas, né? Eu acho que na altura do campeonato todo mundo praticamente já tem alguém próximo que teve Covid ou até que chegou a morrer, né? Por causa dessa doença. Então a gente tem acompanhado nos atendimentos online essas questões também que as pessoas têm trazido, né? De como enfrentar, de como dar conta disso tudo, especialmente nesse momento em que as emoções se tornam mais acirradas por essa novidade aí, ainda de certa forma desconhecida, ainda com desdobramentos que a gente não sabe quais vão ser, que é a pandemia. Agora eu queria que Vilma falasse um pouco, você já começou mencionando sobre essa utilização da tecnologia de forma a auxiliar esses atendimentos. Eu queria que você relatasse um pouco como tem sido esses atendimentos junto à comunidade acadêmica e de que maneira que essa nova vertente, essa nova ferramenta que é a tecnológica, inclusive a que a gente usa agora aqui nesse momento de entrevista, tem auxiliado em todo esse processo aí, onde é que é. Como o professor Daniel falou, né, no início, a questão nos auxiliou muito pela questão de distância, mas também houve uma questão de dificuldade pela questão de internet. Também a questão de pessoas dentro de casa, pessoas que não tinham muita convivência e voltou para dentro de casa a ter convivência, casas pequenas. Eu, por exemplo, atendi pessoas que estavam no quintal porque a casa estava cheia. Então, assim, ajuda muito, né? Como eu falei, é uma coisa muito nova para todos nós, mas nós estamos nos adaptando e eu acredito que chegou para ficar. E nós temos aí a Covid-19, que a gente não sabe até quando nós vamos conviver com ela, e a gente precisa estar nos adaptando e nos reinventando diante de todas as situações que nós estamos vivendo, porque são coisas incertas. Sim, perfeito. Agora, Edise, você comentou conosco sobre o Psicologia em Link, né? Sobre um projeto que acabou por potencializar e funcionar como uma alternativa para vocês diante da não presencialidade das aulas e nessa reta final tem a necessidade desses atendimentos psicológicos. Eu queria que você falasse um pouco sobre o projeto e sobre os aprendizados que vocês têm tido com a utilização deste formato de atendimento psicológico. Sim, Psicologia em Link, ele foi ainda é, né, um projeto. Na primeira fase, a qual eu participei como idealizador e como coordenador, né, hoje o projeto continua sendo supervisionado pelo professor Daniel, mas com outras configurações. Quando o projeto iniciou, foi lá em março de 2020, muito perto ali do dia inicial, né, esse 17 de março, que começamos então a colocar as medidas protetivas. Mas quando o projeto foi construído, que veio a partir de uma disciplina, um componente curricular do curso, quando nós começamos a pensar ele, a duração esperada era que fosse de 3 meses, porque nós não tínhamos até então a noção de que isso duraria por quase 2 anos agora. Então ele começou direcionado apenas para o público da UESB e depois ele foi ganhando a gente foi ampliando o projeto para a comunidade externa e aí ele se tornou extensão, enfim. Mas então o Psicologia em Link, ao meu ver, assim, foi o meu primeiro contato como estudante com as tecnologias aplicadas à psicologia tão diretamente. Então, na graduação eu não tinha outro contato, tive a partir do Psicologia em Link e, claro, todo o processo de atendimento, de supervisão, que é muito importante, né, para a gente que é estudante, ter o processo de supervisão é essencial e, na verdade, construindo esse conhecimento juntos, né? Nós, como estudantes, atendendo, coordenando uma proposta como Psicologia em Link e os próprios supervisores, que até então era a professora Odilza Lines, a professora Gessiana Botelho, aprendendo também como fazer o processo, né, de como os atendimentos podem acontecer nesse período e especificamente, de modo geral, na verdade, através das tecnologias, né? Então a gente teve esse aprendizado em conjunto. Hoje eu não estou mais no projeto, mas nós ficamos aí nessa primeira fase que eu chamo, na primeira fase do Psicologia em Link durante 9 meses. E pensar nisso, né? Nós, estudantes, aprendíamos no fazer também. Esse novo setting físico, né, não existe mais tão acentuado como antes, para a gente que estagiávamos no NUPSI, por exemplo,
que é o nosso núcleo de psicologia da UESB, e muito disso, né? Um processo de reinvenção e de aprendizado também, com as supervisões, com o próprio atendimento, com supervisões e atendimento, reformulação de plataforma. Nós começamos com uma, depois migramos para outra, funcionamento da secretaria. Então, são essas questões que nos movem a pensar o projeto. Perfeito, Edísio. Agora eu passo a palavra ao professor Daniel para a gente falar um pouquinho sobre o núcleo, né, de atendimento psicológico, de práticas psicológicas, como era feito esse atendimento inicialmente, antes da pandemia, de que maneira que foi feita adaptações para que pudesse dar sequência a esses atendimentos, assim como fazer um balanço sobre esses atendimentos ao longo da pandemia. A UESB possui o NUPS, né, que é o Núcleo de Práticas Psicológicas da UESB, que está em funcionamento há 5 anos já. Esse núcleo, ele faz atendimentos, né, estava até então, antes da pandemia, fazendo atendimentos presenciais, né, com diversas modalidades, psicoterapia, psicodiagnóstico, psicoterapia em grupo. Tínhamos também residentes de psiquiatria que atendiam lá e também o plantão psicológico também acontecia. Eu, particularmente, estive, né, até esse momento como responsável, né, e supervisor do plantão psicológico lá do Núcleo de Práticas, e agora estou também com o projeto Psicologia em Link. Então, eu vou comentar um pouquinho sobre esses dois. O plantão psicológico, né, da UESB, ele é aberto a toda a comunidade da cidade e da região de Vitória da Conquista. Nós já atendemos mais de 3.200 pessoas nesses 5 anos, em quase 5.000 atendimentos. Então, é um projeto que ele já é de conhecimento da comunidade, já faz parte da rede de cuidados daqui do município, né? Então, toda a rede comunica com a gente, encaminha pessoas para a gente atender, etc., por via do plantão psicológico. Sempre contamos com estagiários dos últimos semestres do curso de psicologia para poderem fazer os atendimentos, eles recebem supervisão semanal. Agora, com a pandemia, a gente continuou o plantão psicológico, mas estamos fazendo atendimentos remotos. Quem quiser marcar, que for de Conquista ou da região, é só entrar em contato com o NUPS, pelo WhatsApp do NUPS, de 7 às 10 da manhã, de segunda a sexta-feira, e aí consegue fazer o agendamento. Geralmente a pessoa é atendida no mesmo dia em que ela entra em contato. Esse semestre letivo agora, eu não vou estar na frente do plantão psicológico, então tem outros professores, Carla Eloá e professor Maurício, que vão estar supervisionando e coordenando esse plantão lá no NUPS. Mas estou à frente do Psicologia em Link, que é esse projeto que a Edísio já estava comentando aí, que eles idealizaram e tudo, e que depois, a partir de março desse ano, eu assumi a coordenação e a supervisão. No Psicologia em Link, a gente começou com 6 estagiários, atualmente temos 5, e ele é voltado apenas para os estudantes da UESB. Quando o projeto começou ano passado, eles acabaram abrindo também para a população toda e começaram a atender gente do Brasil todo. Chegaram a atender no ano todo, fazer mais de 700 atendimentos. Esse ano, a gente está reservado apenas para os estudantes da UESB de todos os campos. É um projeto que tem um apoio da APA e tem um apoio da pós-grade. Os estagiários são bolsistas. De março até agora, já foram atendidos mais de 150 estudantes da UESB em mais de 200 atendimentos. Os estudantes também podem procurar nesse mesmo horário, de 7 às 10 da manhã, os estudantes que tenham interesse em participar do Psicologia em Link serem atendidos pelo plantão psicológico, do Psicologia em Link, as duas modalidades, tanto o plantão para a comunidade, quanto Psicologia em Link, fazem atendimentos em formato de plantão, que é um atendimento em que a pessoa pode buscar ajuda no momento que ela sente necessidade, e ela não tem obrigatoriedade de voltar, mas ela pode marcar novas sessões se ela sentir necessidade. Pode aparecer sozinho, pode aparecer em dupla, pode aparecer em grupo, da forma que ela quiser, e ela recebe esse atendimento gratuitamente por um dos estagiários do curso de Psicologia. Nesse primeiro semestre do ano agora atual, de 2021, o plantão psicológico online, aberto à comunidade, atendeu também quase 300 pessoas em 400 atendimentos, por volta de 400 atendimentos. Então são serviços, tanto Psicologia em Link quanto o plantão psicológico, tem bastante demanda, seja dos alunos, no caso do Psicologia em Link, seja da comunidade no plantão psicológico, e temos aí tentado dar uma assistência para a população nesse momento também de pandemia, através do atendimento remoto. Perfeito, professor. Agora, Vilma, eu queria que você falasse um pouco, a gente mencionou aí, esse atendimento estendido a alunos. O processo de ensino-aprendizagem promoveu uma alteração muito grande, Nossas casas viraram salas de aula, com toda a estrutura que nem sempre é adequada. O professor teve que mudar muito a rotina, o trabalhador também teve que transformar a sua casa em escritório, nesse ambiente laboral. Eu queria que você falasse um pouco sobre o que deve ser levado em conta, ou como anda a saúde desse trabalhador, quais devem ser as preocupações de professor e aluno nesse ambiente remoto, de que maneira que a gente pode minimizar impacto pelo trabalho, pelo excesso de trabalho, ou de que maneira que o trabalho acaba por fazer e refletir sobre as nossas sensações, emoções, o controle do corpo. Enfim, eu queria que você falasse um pouco sobre esse viés, sobre essa ótica.
Nós sabemos que a principal preocupação, né, da psicologia nesse sentido é de levar um atendimento de qualidade, mesmo sendo remoto, identificar como está o estado emocional desse indivíduo. Aqui em Jequié, eu atendo toda a comunidade acadêmica, professores e alunos. Eu estou só e ainda dou suporte também à APA, com a professora Selma, e faço supervisão de uma estagiária de Conquista, que está nesse projeto Mais Futuro. Então, assim, a gente busca trabalhar dentro desse atendimento remoto, como eu falei, identificar o estado emocional, porque sabemos que durante esse tempo de tantas coisas que aconteceram, e ainda está acontecendo, muitas famílias perderam entes queridos, né, e também amigos, pessoas muito próximas. E o que eu percebo que está acontecendo uma fadiga, essa fadiga pandêmica, porque, como você falou, houve uma mudança drástica dentro de casa para que fosse adaptado toda essa situação de casa para escritório, para sala de aula. As pessoas não estão sabendo, né, administrar essa questão de trabalho, casa, e aí eu estou dando esse suporte no sentido de que as pessoas comecem a se organizar horário de trabalho, o horário de fazer as coisas em casa, de filho e tudo mais. Por quê? Porque estava tudo muito misturado e elas não estavam dando conta. E aí vem a questão da culpa, de que são incompetentes e tudo mais. Mas essa questão, assim, que estamos trabalhando, mostrando, né, que a importância do autocuidado. A Organização Mundial da Saúde traz em sua definição de o autocuidado a capacidade do indivíduo e familiares, comunidades, promover saúde dentro de casa sem até o agente de saúde, né? É a questão da alimentação, a questão de um exercício físico. Então, assim, a gente tem que buscar essas alternativas para que a gente possa conseguir auxiliar o trabalho, casa e a nossa saúde mental. Edísio, aproveitando o gancho que Vilma falou sobre esses atendimentos, né, eu queria que você desse a sua impressão a respeito do período que você esteve à frente, né, na coordenação do Psicologia em Link, trazendo essa abordagem de quais eram as principais queixas dos alunos, né? Você também passou por esse processo, então, de que maneira que você visualizou e avaliou em termos de queixas e também de relevância do projeto nesse atendimento à comunidade discente, depois também acabou se estendendo, né, para a comunidade no geral. O interessante é que a gente, e agora eu falando como aluno, tanto como antigo coordenador de psicologia, um dos coordenadores de psicologia em Link, como o próprio estudante da UESB, que tem que dar conta dos estudos, dos estágios, às vezes de trabalho e da própria rotina da casa, a gente tem um monte de coisa para fazer. Mas, voltando para a questão da queixa, o início das coisas era a nossa hipótese, assim, hipótese muito tímida, tá? Era de que realmente as queixas fossem vinculadas ao processo de pandemia. Com o tempo, nós fomos vendo que a pandemia ela estava no atendimento, né? Ela perpassava ali a fala do sujeito, mas às vezes ela seria apresentada diretamente e outras vezes ela amplificaria questões. Como o professor Daniel anteriormente falou sobre a questão do, às vezes, convívio familiar frequente, né? Uma família que mora na mesma casa, ou convívio familiar ausente de pessoas que estão muito distantes e que não podem se ver, familiares, estudantes, inclusive. Então, o que a gente pôde ver, mas, assim, claro que cada atendimento é um atendimento, cada pessoa tem uma maneira de passar isso, um conflito, enfim, mas o que a gente pode ver é que essas queixas, elas eram apresentadas, ampliadas pela pandemia, pelo todo o contexto, mas tinham os seus conflitos, conflitos familiares, conflitos amorosos, o medo que veio muito intensificado da morte. Então a gente notou isso muito presente, não só dos alunos e alunas que usaram psicologia em Link nesse primeiro momento, mas também após isso, quando nós ampliamos para a comunidade externa. Então, as queixas, as demandas, enfim, elas são muito bem apresentadas, diversas. É um processo muito diverso que chegava para a gente.
Então, acho que representando mesmo esse processo de singularidade, de cada um sentir de uma maneira, né? Reagir de uma maneira. Agora a gente chega mais na reta final de considerações, aí eu queria pedir de uma forma mais ampla a todos vocês 3 aspectos principais, assim. Desafios encontrados por vocês, e aí a gente pode relatar, para além da questão profissional, na questão pessoal também, principais adequações e ajustes para possibilitar, ou o que vocês indicam ou recomendam. A gente tem sempre feito isso para dizer assim, teve desafio, sim, mas é necessário dar sequência de que maneira que foi possível, além de deixar também as principais lições que a gente pode tirar, né, pensando em novos formatos, em utilização de tecnologia. Eu achei interessante que a Edísio estava trazendo, porque realmente são muitas singularidades, então fica muito difícil a gente propor uma solução ou uma saída que atenda a todos, né? Até porque não é só que a pandemia está gerando questões psicológicas, as questões psicológicas estão aí desde sempre. Todos nós temos dificuldades com algum aspecto da nossa vida, das nossas relações. Não existe a pessoa, vamos dizer assim, totalmente sadia mentalmente, totalmente perfeita mentalmente, ou alguma coisa, alguma utopia desse tipo, né? Todos nós enfrentamos questões de ordem pessoal, de ordem relacional, de ordem do trabalho, da autoestima, da autoimagem. Isso está presente a vida inteira de todos nós. Claro, em maior ou menor grau. O importante é a gente se dar conta de que isso não significa necessariamente que isso vai se transformar em um grande transtorno mental, numa doença mental ou algo do tipo, mas que para isso mesmo a gente também precisa se cuidar. E essas alternativas aí, como plantão psicológico, psicologia em link, fazer uma psicoterapia e outras coisas, são espaços de escuta para aquela pessoa e para suas especificidades. Então, acho isso importante, porque a gente não vai obter ali uma ajuda genérica, né, como uma receita de bolo, um livro de autoajuda, alguma coisa do tipo, mas algo que vai ser voltado diretamente para aquilo que cada pessoa está vivenciando nesse momento. E aí, com isso, fica talvez um pouco mais fácil levar ou enfrentar ou reconhecer as nossas capacidades, sermos criativos diante dessas situações de desafio, né? Uma forma importante para a gente sair da ansiedade, né, que é uma queixa muito comum, né, nos atendimentos, é justamente a criatividade, né? A gente se sente ansioso quando a gente se sente ameaçado, quando um valor da gente está sendo ameaçado de alguma forma. E a gente precisa encontrar maneiras de se recriar, de recriar o nosso mundo e o jeito de viver. Pra gente é como se a ansiedade fosse um aviso, né? Tipo assim, se movimenta aí, que do jeito que você tá funcionando as coisas não estão tão legais, né? Dá uma reorganizada nisso aí que você tá passando. Então, a psicoterapia, todos os tipos de atendimento psicológico, eu vejo como possibilidades aí, já que a gente está trazendo essa questão mais do ponto de vista da psicologia, né? Que ajuste que cada um vai fazer na sua vida particular. Na minha vida particular, por exemplo, a pandemia é mal-vinda no sentido das mortes, etc e tal, mas eu estou gostando da experiência de estar passando mais tempo em casa, mais tempo com meus filhos, com a minha esposa. Eu acho que isso são coisas que têm sido benéficas para mim particularmente. O formato remoto de dar aula e tudo mais, eu me adaptei também, acho que tem sido bastante interessante. Então, cada um vai ter que ir descobrindo também que ajuste que faz sentido na sua própria vida, né? Novamente, sem a gente querer botar um ajuste genérico que sirva para todos. Às vezes o psicólogo não costuma dar conselho justamente por isso, né? Porque o que pode ser interessante para uma pessoa nem sempre funciona para outra, porque as nossas realidades, as exigências, tanto que a realidade impõe para cada um de nós, como as exigências do nosso próprio ser, não são idênticas, elas são um pouco diferentes, né? Não deixa de ser um momento da humanidade bastante dramático, né? Esse da pandemia, ainda mais enquanto ainda não temos uma previsão de quando isso irá terminar e por quanto mais tempo teremos de enfrentar isso. Então, se é para deixar algum tipo de dica aí, a minha dica é essa do uso da criatividade, de tentar fazer uma pausa, pensar, organizar um pouco a sua experiência, tentar identificar aquilo que é mais fundamental para você, quais são os valores que você quer defender, o que faz mais sentido para você e tentar dar um tom para isso na sua vida. A gente não consegue atender isso plenamente, mas a gente consegue se reorganizar razoavelmente bem para que a gente possa encontrar também algum grau de realização e de satisfação, mesmo em momentos tão difíceis. O nosso posicionamento pode trazer para a gente essa sensação de que a gente está fazendo algo diante daquilo. E isso pode ser feito em qualquer momento, com pandemia, sem pandemia. Tem uma frase do Jean-Paul Sartre, que é um filósofo, né, que eu gosto muito dessa frase. Eu não vou dizer ela como ele escreveu, né, mas o sentido é o mesmo. É que mais importante do que o que acontece com a gente, do que fazem com a gente, é o que a gente faz com aquilo que acontece com a gente ou com o que fazem com a gente. É aí que a gente percebe, né? Nós nos percebemos como pessoas ativas
na construção também da nossa realidade, também na construção de quem nós somos, da nossa identidade e também nas nossas possibilidades de encontrar algum sentido e alguma realização para a nossa própria vida e para a vida de outros, né? Agora a gente passa a fala, né, a palavra a Vilma, exatamente para expor essas reflexões finais, assim como uma mensagem e lição do que fica. Para mim, no início, foi um pouco difícil, porque assim, eu não nasci na época da tecnologia. Para o jovem, isso é muito fácil. Mas meus filhos, vamos dizer assim, me instruíram para que foi muito fácil de aprender e eu comecei a usar esse Meet. Rapidinho me adaptei. Como o professor falou, nós temos que nos reinventar e buscar essa autonomia de fazer acontecer. Eu, pessoalmente, né, busquei trazer toda a minha capacidade, coisas que eu não fazia há muito tempo por conta do trabalho, do corre-corre. E aí começamos também em família a fazer live, né, para ver os filhos, os netos, que eu tenho 5 netos, e fazermos orações, rezarmos juntos e tudo mais, para que a gente pudesse suportar tanta dor, né, tanto sofrimento que nós estávamos passando por conta desse cerceamento nós estávamos vivendo, que no início nós ficamos reclusos dentro de casa sem poder sair, até que os governantes soubessem como conduzir a situação. E também eu busquei um hobby que eu tinha, era fazer tricô, pintar, costurar. Eu fiz muita coisa e gostei muito de estar dentro de casa porque eu convivi mais, como o professor também mencionou, minha família, meus filhos, esposo, e eu tive que adaptar o meu consultório particular para que eu fizesse esses atendimentos e que não fosse incomodado. Então, eu acho que foi um desafio muito grande, mas que no final nós estamos dando conta de todo o nosso trabalho. Como o professor Daniel falou, nós não temos uma receita de bolo, mas eu coloquei aqui algumas atividades que possam ajudar, né? Construir mini hábitos, como o Daniel Dísio falou, cultivar plantas, fazer outro tipo de terapia. Faça terapia, também busque um psicólogo para fazer terapia. Foque na sua rotina. Comece a colocar a sua vida em ordem, como podemos falar desse jeito. Fazer o seu calendário como a universidade, como um hobby. Colocar tudo em ordem para que possa conseguir dar conta. Respeitar os limites. Quando você não estiver mais concentrado no que você está fazendo, saia, faça qualquer coisa. Filtre as notícias, porque a televisão vive o tempo colocando notícias ruins. Pratique o autocuidado, como eu já tinha colocado, né? E conviver com os amigos, familiares, mesmo que seja virtual. E a gente também tem que fazer uma coisa que, por conta dessa conexão que nós estamos fazendo, de se permitir desconectar do Wi-Fi um pouco para que a gente possa ficar consigo mesmo, né? Fazer essa introspecção para que a gente possa nos conhecer e saber o que eu gosto, o que eu não gosto, o que é bom para mim, o que não é. Então, eu acho que importante nessa pandemia me trouxe também essa questão do isolamento, de me conhecer e saber que a minha companhia me faz muito bem. Jung, ele tem uma frase que eu gosto muito quando ele fala: quando tocar numa pessoa, só toque, seja somente uma alma, né, humana. Então, que a gente, no momento que a gente acolhe essa pessoa, que a gente recebe essa pessoa para esse acolhimento, né, de atendimento, que a gente tenha essa empatia e que a gente receba e a gente perceba que é somente uma alma humana que a gente precisa acolher. E agora a gente finaliza com a palavra de Edísio, exatamente apontando aí os principais desafios, ajustes e adequações realizados dentro da sua experiência, assim como essa mensagem final de aprendizado, de lição, do que fica. Quando você pergunta, né, os desafios, as possibilidades e as nossas lições, para mim, estão muito juntas, na verdade, né? Os desafios no meu nível acadêmico, né, como estudante de psicologia, são as mesmas questões que me fizeram
pensar que o meu trabalho poderia ser útil. Trabalhei com o projeto Psicologia em Link, que foi um grande desafio para mim, como estagiário, como monitor extensionista, e que, ao mesmo tempo, funcionou como um sentido. Então, os desafios a nível acadêmico / profissional, não é? Para mim são esses, de ter que reinventar a minha forma de estudar e, no meio disso, localizar o meu pessoal, né? A relação com a minha família que está afastada, a relação com os meus amigos que já não podem mais frequentar, a gente já não pode mais manter os mesmos vínculos físicos de antes, sair, coisa e tal, mas isso abre um leque de possibilidades para a gente começar a pensar, inclusive, retomando o que eu brevemente falei antes, que é o nosso processo de formação, como alunos, como estudantes, e aí eu posso falar de lições para mim, como que o processo tecnológico de uma pandemia, que é sim terrível, a pandemia, fez a gente olhar um pouco diferente para o nosso processo formativo, incluindo as tecnologias de informação e comunicação nos atendimentos, enfim. E aí, pensando nisso, eu também sou muito, assim, do que o professor Daniel falou, de que cada um é um, de que a gente não consegue, então, guiar, falar uma cartilha, faça isso e isso, mas que realmente depende da singularidade de cada pessoa. Mas antes de deixar essas recomendações assim que funcionaram para mim, a gente tem que pensar um pouco também que a saúde mental, ela obviamente tá ligada à saúde integral, então ela está ligada ao conceito físico, ela está ligada ao cenário econômico. Hoje a gente tem pessoas que não têm um acesso financeiro por conta do desemprego, por conta da crise, enfim. Então são outras condições materiais, né, que a gente tem que lidar também. Então, a saúde, a gente pensa saúde integral, a gente pensa no respeito a essas outras concepções. E assim, o que funcionou para mim, acho que muito do que Vilma trouxe também, para mim funcionou eu me voltar em alguns momentos para o meu trabalho, mas para os meus hobbies também, para aquilo que me faz sorrir de alguma forma, meus livros, enfim, muita gente está lidando com plantas, né? Então, quem gosta de planta foi para a planta, quem queria conhecer certos tipos de literatura foi. Então, assim, é uma realidade muito diversa, mas para mim algumas coisas funcionaram também. E se eu tiver nesse mesmo sentido, assim, do que foi para mim, um dos livros que eu li nessa pandemia foi um livro chamado Mais de 100 Histórias Maravilhosas, que é da Marina Colasanti, que é uma autora naturalizada brasileira, e ela escreve contos maravilhosos, como ela define, e que são contos curtos. Então, para mim, funcionou isso pelo meu processo de querer ler questões mais curtas, porque no começo eu não estava conseguindo me concentrar muito mais. Então, se eu tivesse de dar uma recomendação, não uma recomendação fixa desse livro, então, mas que as pessoas possam reconhecer os seus desejos, suas inclinações e procurem mais sobre isso, né? Do que realmente gostam, seja filme, seja música, seja lives, enfim, de modo geral é isso. E esse foi o 5º episódio do Com a Palavra, as vivências universitárias na pandemia, com o tema Um Olhar Mais Atento à Saúde Mental na Pandemia. Participaram desse bate-papo Daniel Drummond, Vilma Gonçalves e Edísio Luz. A gente agradece pelas reflexões e compartilhamentos e reitera a importância do cuidado com a saúde mental. Essas e outras histórias contadas no podcast vão integrar o e-book Com a Palavra, as vivências universitárias durante a pandemia, que vai ser lançado no mês de outubro e estará disponível no site da UESB. No próximo episódio você confere Informação Segura, a comunicação como estratégia para a divulgação dos fatos. Com a pandemia, a qualidade da informação disseminada ganhou ainda mais importância, sendo a universidade um espaço de desenvolvimento e difusão de conhecimento. Professores, pesquisadores, técnicos e estudantes se empenham diariamente na produção de conteúdo de relevância social. Em linguagem acessível a todos, a missão é fazer com que mais pessoas tenham acesso à informação responsável e com qualidade, além dos muros universitários. Esse podcast é uma produção da Assessoria de Comunicação da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, a UESB. Com a Palavra, as vivências universitárias durante a pandemia.